Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha ido almoçar na casa da minha mãe, até porque era domingo, e depois, quando avisei que ia embora, ela falou: "Ah, Leila, quase esqueci de te falar, mas você lembra da Edna, que mora ali perto da escola? Você cuidou da filhinha dela uns 9, 10 anos atrás, eu acho." Claro que eu lembrava, imagine se não. Naquela época, eu tinha uns 20 anos e fazia uns bicos de babá para ganhar algum dinheiro. Essa dona Edna tinha 2 filhos, a Priscila, essa menina de quem eu cuidava, que na época devia ter uns 2 anos, e o Danilo. Esse já era adolescente, devia ter uns 14 ou 15. Trabalhei na casa dela durante quase um ano. Aí me envolvi com o rapaz, engravidei e fomos morar juntos, inclusive no outro bairro. E aí eu tive de largar o serviço. E olha, eu gostava do que fazia, viu? Sempre adorei cuidar de criança. Eu já tinha agora um casal de filhos, que eram tudo para mim. Infelizmente, meu casamento acabou desandando. Inclusive, fazia pouco tempo que tinha me separado. 3 ou 4 meses apenas. Como estava desempregada, vivendo da pensão que meu ex-marido pagava para os nossos filhos, já estava pensando seriamente em voltar para a casa da mãe. E também pensando em procurar alguma coisa para fazer, né? Até porque precisava ganhar algum dinheiro. E naquele domingo, minha mãe acabou me contando que tinha encontrado a dona Edna na rua, que as duas passaram um tempão conversando e ainda acrescentou: "Não sei se você vai lembrar do filho dela, o Danilo, mas ele casou, tem uma filha, e a mulher dele parece que está procurando uma pessoa para cuidar da menina. Está acabando a licença maternidade dela, né? Aí eu falei de você, disse que você está desempregada. E ela disse que ia conversar lá com o filho e a nora dela. O que você acha?" Olha, sinceramente, eu não estava pensando assim em voltar a trabalhar como babá. Estava pensando em outra coisa. Mas quem sabe, né, pudesse ser uma boa. Até porque parada não dava para continuar. Para resumir, depois de uns dias, acabei conversando com essa dona Edna e depois conversei também com a Carla, nora dela, e a gente acabou entrando num acordo. Só que o serviço não seria só de babá, mas também para cuidar da casa, lavar roupa, deixar pronto o jantar. Sabe, era tipo assim, ó, babá e mais doméstica. Combinamos um salário e eu fiquei de começar a partir do dia 1º do mês seguinte. A Carla só ia voltar a trabalhar no 2º dia do mês e queria aproveitar para me dar as orientações ali naquele 1º dia. Lembra que ela falou: "Olha, falaram muito bem de você, viu, Leila? Dona Edna, principalmente, que você cuidava muito bem da Priscila, quando ela era novinha. Espero que você possa fazer a mesma coisa com a minha filha." Olha, naquelas alturas, eu inclusive já tinha voltado a morar ali na casa da minha mãe. Eu e meus 2 filhos. As minhas crianças estudavam em tempo integral. Eu as deixava na escola, ia direto para a casa da Carla cuidar da menina dela. Eles moravam num condomínio fechado. Era uma coisa assim bem chique. Conversei com o Danilo também naquele 1º dia. Naturalmente que ele não lembrava nada, né, daquele adolescente que eu tinha conhecido no passado. Até porque tinha 14 ou 15 anos, né? E agora era um homem, crescido. Ele sempre foi assim um rapazinho bonito, mas olha, o tempo tinha melhorado e muito. Enfim, comecei a trabalhar, cuidava da casa, da roupa, da comida e principalmente da menina. Era um amorzinho de criança, viu? Não dava nenhum trabalho. Até porque passava a maior parte do tempo dormindo. Nos primeiros dias, tudo transcorreu assim de maneira normal. Até que 2 semanas depois, lembro que era uma quarta-feira,
Assim que cheguei, a Carla disse que a menina tinha consulta no pediatra aquele dia e que não ia poder levá-la, que o Danilo a levaria, mas queria que eu fosse junto para ajudar a cuidar da Isabelle. Falei que por mim tudo bem, né? Enfim, no horário que ela passou, fiquei esperando com a menina pronta. O Danilo chegou da rua e fomos então até o médico. Ele foi conversando comigo o trajeto todo, relembrando um pouco daquele tempo lá que eu trabalhei na casa dele. Depois quis saber também um pouco de mim, dos meus filhos, meu ex-marido, da minha vida assim de um modo geral. Na volta do pediatra, mesma coisa. Fomos conversando o tempo todo. Pensei que ele fosse me deixar ali em casa com a Isabelle e voltar para o trabalho, mas não. Deu por encerrado o expediente naquele dia. Pediu que eu preparasse um café, um sanduíche. Aí foi até o quarto trocar de roupa e ficou ali bem à vontade, só de chinelo, bermuda e camiseta. Eu cuidei um pouco da menina, depois a coloquei para dormir, depois fiquei ali na cozinha. De repente ele entrou pela porta. Guardou o pratinho, a xícara, depois ficou ali parado, diante da porta me olhando. Perguntei se ele queria mais alguma coisa. E ele sorriu. Aí comentou: não quero não. Na verdade, eu estava aqui pensando naquele tempo que você cuidava da minha irmã. Você lembra? E acabei lembrando de uma coisa. Algo que você, eu acho pelo menos, nem devia imaginar. Você sabe que eu tinha uma paixão secreta por você? Coisa de menino, né? Ficava bobo quando estava perto. Eu escutei aquilo e fiquei assim meio encabulado. Não soube nem o que falar. Ele prosseguiu. Sério? Depois que você parou de trabalhar lá com a gente, se você imaginasse o quanto eu sentia a tua falta. Eu era só um moleque, né? Mas eu já entendi um pouco das coisas. Posso te falar uma coisa? Quando a mãe me contou que tinha conversado com você, que era você que ia cuidar da Isabelle, eu fiquei muito preocupado. Preocupado? Ué, por quê? Você acha que eu não tenho capacidade para cuidar da tua filha? Claro que não é isso, né? Na verdade, me bateu um certo medo. Medo? Ué, medo de quê? Sei lá, daquela paixão de te voltar. Eu era só um menino, né? Devia ter 14, 15 anos, mas você nunca ouviu falar que o primeiro amor a gente nunca esquece? E eu tinha essa paixão secreta por você, né? Ficava te olhando enquanto você cuidava da Priscila, viajando assim nos meus pensamentos. Você nem sabe o que passava na minha cabeça naquela época. Bom, nessas alturas, eu já estava toda desconcertada. Não sabia mais nem o que fazer. Onde pôr as mãos. Sabe, fiquei ali pensando, será que ele está falando sério? Só que mesmo percebendo o meu embaraço, e olha, ele percebeu. Ele não parou. Vai dizer que nunca notou. Nossa, eu vivia suspirando pelos cantos. Não, nunca percebi nada. Nunca podia nem imaginar uma coisa dessa, né? Pois é, mas é verdade. Eu te achava tão linda. E quer saber? Parece que agora você está mais bonita ainda. Parece que o tempo não passou para você. Olha, eu fiquei atarantada com aquela conversa e me perguntando em pensamento onde ele queria chegar com aquele papo. Será que estava dando em cima de mim? Tudo indicava que sim, mas como que eu podia imaginar uma coisa dessas? Olha, ainda bem que ficou nisso, porque eu logo escutei o chorinho da Isabelle e fui lá cuidar da menina. Aliás, ainda bem que isso aconteceu, porque a cada segundo que passava, ele ali me falando aquelas coisas, eu estava me sentindo tão deslocada. Naquele dia, antes da Carla chegar do serviço, ele se aproximou de mim
e me estendeu a mão assim com uma nota, um dinheiro. Fiquei olhando sem entender. Aí ele falou: ó, isso aqui é para você comprar alguma coisa para os teus filhos. Agradeci. Peguei o dinheiro. Depois fui caçar um serviço. Só que naturalmente não consegui mais tirar da cabeça, né, as coisas que ele tinha falado. E depois, quando fui embora, quando saí pela porta, percebi que ele ficou me olhando assim, sabe? Não era exatamente um olhar de malícia, mas era, sem dúvida nenhuma, um olhar de interesse. Olha, depois daquele dia, não consegui mais me sentir à vontade na presença dele. Principalmente quando ele me olhava daquele modo. Eu até evitava ficar muito perto. Sabe, não sei explicar, mas parece que eu estava entrando assim por um... Sei lá, a conversa dele parece que estava penetrando assim na minha mente, sabe? Estava sentindo umas coisas diferentes e, sei lá, se era uma atração. Eu sabia que aquilo era muito perigoso. A única coisa que eu sabia de verdade que estava me deixando muito perturbado. Olha, para se ter uma ideia, várias vezes fui arrumar o quarto da Carla e do Danilo e ficava ali cheirando a camisa que ele usava. Ele usava um perfume assim tão gostoso. Aliás, usava não, ele usa ainda, né? Mas, não sei, eu gostava mesmo. É quando sentia um quesinho de suor na camisa que ele tinha usado. Sabe, a mistura das duas coisas, o perfume e aquele cheirinho suave de suor me deixava maluca. Às vezes, tenho até vergonha de falar isso, mas eu deitava ali na cama deles. Ficava abraçando o travesseiro, imaginando que era ele que estava me abraçando. A certa altura eu comecei a me perguntar: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Um dia ele acabou chegando mais cedo em casa do que de costume. Pediu que eu fizesse um café e ficou ali na porta da cozinha me olhando. Pelas tantas puxou conversa. Posso te fazer uma pergunta, Lê? Claro, o que é? Você está saindo com alguém? Sem olhar para ele, olhando fixo para a chaleira, respondi que não. Minha separação era ainda muito recente. Falei que não me sentia preparada para isso. Ele ficou em silêncio, só me ouvindo assim, durante algum tempo. Depois falou: posso te fazer uma outra pergunta? É que eu notei que você anda fugindo do meu olhar. Sei lá. Fica evitando ficar muito perto de mim. É por causa daquelas coisas que eu te falei aquele dia? Não, nada a ver. Não estou evitando você. Ah, tá. Tá sim. Eu venho notando isso há algum tempo. Me diga, o que você costuma fazer no sábado à tarde? Você entendeu o motivo da pergunta? Falei que costumava ficar em casa com os meus filhos, né, com a minha mãe. Era difícil eu sair para algum lugar. Aí ele falou: sabe o que é? É que eu queria muito te chamar para a gente conversar no outro lugar. É que tem umas coisas que eu queria tanto conversar com você, mas preferi que fosse longe daqui. Você aceitaria me encontrar no sábado? Mas conversar sobre o quê? É algo sobre a casa? Sobre a Isabelle? É sobre outra coisa. Mas eu preferia falar só quando a gente se encontrasse. Pode ser? Olha, fiquei tão sem jeito. Porém, mais sem jeito ainda fiquei para dizer não. Embora tenha ficado nervosa,
até já imaginando o que poderia ser. Sim, porque eu também não sou boba, né? Depois de tudo aquilo que ele já tinha me falado, o assunto só poderia ser um. Mesmo assim, acabei concordando. Combinamos às 3 horas da tarde no estacionamento do mercado, ali na avenida. Repito, não sou nenhuma boba, né? E só de pensar que fosse sobre aquilo, já me dava um nervoso, assim, sabe? Aquele calor tomando conta de mim. O fato é que naqueles últimos tempos, esse cara andava mexendo com a minha imaginação. Tanto que, repito, eu ficava feito uma menina, cheirando a camisa dele, abraçando o travesseiro que ele usava para dormir. No sábado, como tinha o meu número, ele ligou para confirmar o encontro. E às 3 horas da tarde eu estava lá no estacionamento daquele mercado. Quando vi seu carro estacionando, encostando assim pertinho de mim, eu já comecei a tremer. Entrei no carro, ele sorriu, parecia tão confiante. Sei lá, eu acho até que ele adivinhava o que eu também estava sentindo. Tanto que sorriu, aquele sorriso assim, bem despreocupado. Depois falou que eu estava linda. E eu fui logo perguntando o que ele queria comigo. Mas ele só arrancou com o carro. Alguns quarteirões depois, repeti a pergunta. Só que dessa vez ele me olhou assim de um jeito bem insinuante e falou aquela frase: eu acho que você sabe. Só falou aquilo e lá adiante entrou assim pelo estacionamento de uma farmácia e aí parou. Depois se voltou para mim, ficou me olhando durante um tempo. Leila, não estou mais conseguindo ficar perto de você. Toda vez que eu te olho, eu me perco, sabe? Me responda com sinceridade. Será que eu estou viajando na minha imaginação? Ou você também está se sentindo assim em relação a mim? Olha, eu não soube nem o que falar. Fiquei apenas olhando para ele sem reação. Eu tremia da cabeça aos pés. Meu coração só faltava saltar pela boca. De repente ele veio assim para o meu lado e eu já adivinhei o que ia acontecer. Não fiz nenhuma força para impedir. Simplesmente me entreguei àquele beijo. Depois ele ficou me olhando assim e falou: Leila, eu te quero. E tem que ser agora. Do contrário, eu acho que vou ficar louco. Trocamos outro beijo até que ele deu partida e paramos no primeiro motel que encontramos no caminho. Enquanto ele pedia o quarto para a atendente, eu fiquei ali pensando comigo mesma, sabe? Naquele... Meu Deus, o que eu estou fazendo? Naquelas alturas, já era tarde demais. Não tinha mais volta. Quer dizer, até tinha, né? Mas quem disse que eu queria voltar? Naquela tarde, envolvidos por aquela febre que nos consumia, fizemos amor, como tenho certeza, poucos casais do mundo já fizeram. Sabe, era muito desejo, era muita vontade, era muita fome, era muita entrega de parte a parte. E foi desse modo que nos tornamos amantes. A grande verdade é que eu sei, mais de 90% do mundo todo, eu sei, me condenaria se me conhecesse e soubesse do que eu faço. Já pensei muito nisso,
E já eu mesma me condenei. Até que cheguei à seguinte conclusão. Quer saber? Me critiquem. Me condenem. Me atirem pedras, se for o caso. Podem me chamar dos piores nomes possíveis. Que depois de pensar muito, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu não tô nem aí. Tô feliz como nunca estive antes. Sabe aquela felicidade que você sonha e nunca consegue sentir? Eu tô sentindo agora. Isso depois de ter sido casado, inclusive. Eu nunca me senti assim. E é uma sensação que não tem preço. Sei que enveredei por um caminho errado. Se a gente vai levar pela moral, eu sei. Sei que posso me arrepender no futuro, mas quer saber? Vou pagar para ver. Esse homem me incendiou de tal forma que virou meu mundo de pernas pro ar. Causou uma revolução na minha vida. Ninguém sabe do nosso caso. Até porque a gente faz de tudo, né, para não dar na vista. Olha, eu não quero nem que ele se separe da mulher. Juro que não. Para ficar só comigo. Aliás, já conversamos sobre isso. Eu já deixei bem claro que quero continuar assim. Não quero que tudo venha à tona. Prefiro assim. Mesmo que seja escondidas, sem compromisso, sem cobranças. Ele vivendo a vida dele, eu vivendo a minha. Um dando ao outro o melhor de nós entre quatro paredes. Repito. Quem quiser me condenar, que condene. Quem quiser me atirar pedras, que atire. Que façam isso. Não me importo. Até porque ninguém paga as minhas contas, ninguém tem o direito de me apontar o dedo. Quero mandar na minha vida. Se me arrepender, se me der mal lá adiante, juro que não vou chamar ninguém para me ajudar. E se estou cometendo um pecado, que Deus me castigue depois. Mas por enquanto, eu quero aproveitar cada segundo que posso nos braços desse homem maravilhoso. Esse homem que incendiou a minha alma, o meu corpo, e que mais do que isso, roubou para sempre o meu coração.